Bom dia, bom dia, bom dia. São 7 horas da manhã, não sei, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu trouxe aqui as margens de um grande rio, Rio Chapecó, né? É, a gente vai falar um pouquinho agora sobre tipos de rios, né? E quais são as características que esses rios têm. Vamos falar primeiro da questão que envolve por onde circulam esses rios, né? No que se refere à questão do relevo, né? Um rio, né? Como esse que você está vendo aqui, ó, né? Ele pode ser confundido. Esse rio aqui ele pode ser considerado um rio, né? Que é um rio de planície. Mas o que é um rio de planície? Um rio de planície é aquele rio que não tem cachoeira, não tem corredeira, é um rio mais calmo, digamos assim, né? Então, os rios de planície são característica de locais planos, né? Regiões de planície mesmo. Então, você não vai ter cachoeira, não vai ter corredeira, você não vai ter, né, uma velocidade tão grande no deslocamento das águas, diferente dos rios de Planalto, que são outros tipos, outros rios, né, com características diferentes. O rio de Planalto ele tem velocidade maior, ele tem cachoeira, ele tem corredeira, né? Por que eu falei que esse rio aqui ele pode ser confundido? Porque aqui a gente está vendo que ele está com a água calma. Vocês estão vendo aqui que a água ela está fazendo um barulho porque ela está batendo a margem aqui do local onde eu tô, né? Mas esse rio ele também é um rio planáltico, né? Nessa parte aqui parece que ele é mais calmo, mas isso significa que essa área aqui é uma área que foi alagada. Isso aqui é uma área que antes tinha um rio que era menor, mas para a construção de uma barragem, essa localidade aqui ela foi tomada pelas águas do rio, né? Então, dois rios aqui já por característica de local por onde eles se deslocam. Rios de Planalto, aqueles rios com cachoeira, corredeira, né, uma velocidade maior para a circulação da água. São aqueles rios que inclusive são utilizados para produção de energia hidroelétrica, justamente por obterem, né, por proporcionarem uma velocidade maior no deslocamento das suas águas. Outra questão importante que a gente pode citar, os rios de planície, diferente dos rios de Planalto, são aqueles rios que têm águas mais calmas, então favorecem a circulação. Essa região aqui, esse local onde eu tô, o rio aqui ele teve um aumento, né, da sua margem, justamente porque foi construída uma barragem. Então, acima de onde a barragem foi construída, a água se alargou, né, ela expandiu para as margens, tornando esse rio aqui um tanto quanto maior do que ele era antes, tá? Outra característica, né, que a gente vai ter quando nos referimos a rios são o que nós chamamos de rios perenes e rios também que são intermitentes. O que é um rio perene? Esse rio aqui, ele é um rio perene, ou seja, ele nunca vai secar. Talvez a gente tenha oscilações no nível da água por conta de ausência de chuva, né, ou por excessos de chuva também, mas essa água aqui nunca vai secar, diferente daqueles rios que você vai encontrar lá no Nordeste, que são aqueles rios que nós chamamos de rios intermitentes. Então, em uma determinada época do ano, eles podem chegar ali a parar de circular na superfície, aí vem o período de chuvas, eles voltam a circular. Então, o rio perene nunca seca, rio intermitente, ele pode acabar ali diminuindo drasticamente as suas águas e deixar de correr ali na superfície. Uma questão importante também é quando a gente fala de rio, a gente tem que falar da estrutura que um rio tem, né? O rio ele é formado de três partes: o nível superior, né, o nível médio e o nível inferior, né? Ou seja, a gente tem lá o curso superior, que é onde nasce o rio na sua porção mais alta. Nós temos lá o curso médio, que é ali onde se encontram rios maiores, rios menores, o rio maior recebendo água dos rios depositários, onde você vai encontrar também a maioria dos meandros. O que é um meandro? Meandro é a curva do rio. Um rio ali, geralmente, esses rios de planície, eles vão apresentar ali vários meandros, várias curvas também. Essa é uma característica. Lá no nível ou no seu curso inferior, a gente vai ter onde o rio vai desaguar, ou seja, onde ele vai deixar as suas águas. Nós temos a drenagem dos rios ocorrendo de diferentes formas. A gente tem a drenagem endorreica, que são aqueles rios que desaguam dentro do próprio continente. Nós temos a drenagem exorreica, que são aqueles rios que vão largar as suas águas lá no oceano. A maioria dos rios brasileiros,
né, tem essa característica de o seu curso final terminar lá no oceano. Temos também rios de drenagem criptorreica, né, que vão terminar lá em cavernas, enfim. Então a gente tem vários rios com características bem específicas, né? Vale lembrar que a maioria dos rios brasileiros, se não praticamente todos, com exceção do rio Amazonas, são rios que dependem das águas da chuva para manter o seu fluxo, né? O rio Amazonas ele é um pouquinho diferente porque ele nasce lá nos Andes a partir do derretimento, né, do gelo, e aí a gente vai ter o curso dele se formando, vem como Rio Maranhão até entrar em território brasileiro, aí tem toda aquela confluência dos rios Negros e Solimões para formar lá o rio Amazonas, né? Então, a maioria dos rios brasileiros depende do fluxo das águas da chuva, ou seja, é a chuva que mantém os nossos rios como eles são, e vale lembrar que é essencial a gente preservar ali as florestas e manter ali os rios saudáveis para que a gente mantenha também o nosso fluxo de chuvas constante, né? Então a gente pode olhar para isso aqui e não dar muita importância, a gente aproveita a beleza estética do local, mas às vezes a gente pensa, é só um rio. Não é só um rio, né? A água que nós consumimos em grande parte ou na maior parte do nosso país vem de água tratada de rios como esse aqui, né? Então o rio ele não é tão simples como a gente pensa, né? A gente acaba esmiuçando ele quando a gente começa a estudar rio de planalto, rio de planície, drenagem endorreica, exorreica, criptorreica, a drenagem arreica também. Uma característica importante também que a gente tem que entender é que os rios foram os primeiros caminhos, né, que os nossos desbravadores usaram para entrar em território brasileiro também, né? Bacia Platina, o próprio rio Amazonas até hoje é utilizado, né? Então os rios são muito importantes. Então vamos relembrar lá, Rio de Planalto, aquele rio que tem cachoeira, tem corredeira, né? A galera gosta de praticar esporte radical e é um rio que é muito utilizado para a produção de energia hidroelétrica. Temos também os rios de planície, que são aqueles rios mais meandrantes, com curvas, que permitem a navegação, tem uma profundidade maior e muitas vezes as águas circulam de maneira mais lenta. Exemplo, o rio Amazonas, né? Temos então os rios que são perenes, como esse aqui, nunca secam. Temos também os rios que são intermitentes, que são aqueles mais de regiões áridas, como o sertão nordestino, que na época das chuvas eles fluem normalmente, no período das secas eles tendem a desaparecer. Então é importante a gente entender essas características. O rio é formado de 3 níveis, né? Nível superior, nível médio e nível inferior. Nível superior, lá no que a gente chama de nascente, lá na montante, a montante, né, está o nível superior, o curso médio e a jusante, que é onde ele vai desaguar. Vale lembrar que os rios eles desaguam de duas formas nos oceanos. O que a gente chama ali, onde o rio deságua, a gente chama de foz do rio. A foz pode ser em estuário ou ela pode ser uma foz em delta, né? O que é uma foz em delta? É quando o rio ele faz um formato triangular, quando ele vai desaguar ali no oceano. Exemplo clássico de uma foz em delta é o rio Nilo, né? Se você buscar imagens de quando ele deságua, você vai ver que ele tem como se fosse um formato triangular e vários braços de água que vão se deslocando até chegar no oceano. Diferente, né, por exemplo, do que nós chamamos de rios em estuário, que tem apenas uma linha de água que vai até o oceano. Então, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido bem, ou pelo menos o suficiente, de como são estruturados os nossos rios. Tem mais coisa para falar, mas esse vídeo ele é para ser mais simples mesmo, mais tranquilo da gente entender, né? Enquanto isso, a gente pode aproveitar esse nascer do sol aqui maravilhoso. Valeu, um abraço.